Dear God, we thank you for our time together. We thank you Querido that we could Deus, be here. agradecemos pelo tempo juntos e porque podemos estar aqui reunidos. We pray that you would be with us now, that you would Ah, give us your presence, pedimos que esteja conosco neste momento, que nos dê a sua presença and you would guide us through these studies. e que você nos guie durante esse estudo. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém. Good afternoon, everyone. Uma boa tarde a todos. So I have two presentations today. It's my first one. Tomorrow will be my last one. Então, nós temos duas apresentações. Eu tenho duas apresentações e a minha última será amanhã. So the plan for me Então, o plano para mim is that I would like to cover a similar topic to what we were just covering with Elder Parminder. é discutir um tópico semelhante ao que nós estamos vendo com o ancião Parminder. I want to talk about the transition from the sixth to the seventh kingdom. Eu quero falar sobre a transição do sexto para o sétimo reino. So to begin, we Então, want to para começar, we want to look at a basic structure that we've been talking about the last few months. eu quero olhar para uma estrutura básica que nós temos visto nos últimos meses. So we have the time of the end, Então, nós temos o tempo do fim. and this is my first time using the iPad in E, this kind of setting. então, é a primeira vez que eu estou usando um iPad nesse So be formato. merciful if I make some mistakes. Então, tenham misericórdia se eu cometer algum erro. So we have the time. Yep. Oh yeah. Is that all right? Okay. So we have the time of the end, 1798. Então, nós temos o tempo do fim, 1798. And we see the transition from the fifth kingdom of Bible prophecy to the sixth. E nós vemos a transição do quinto reino da profecia bíblica para o sexto. One of the topics Elder Parmenter has been covering is that transition. Um dos tópicos que o ancião Parmenter tem abordado é And how essa we can take transição our time of the end in 1989 e como nós podemos pegar o nosso tempo do fim em 1989 and see the transition from the sixth to the seventh. e ver a transição do sexto para o sétimo. So this is what we want to talk about today. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. My plan is to only really touch on one aspect of this transition. E o meu objetivo é tocar em apenas um ponto dessa transição. Or to put it differently, to view it in one angle of the many that you could. Para colocar de uma outra maneira, é olhar em apenas um ângulo das muitas maneiras que você poderia enxergar essa questão. Okay. So what is happening in 1989? Então, o que está acontecendo em 1989? We have the end of the Cold War. Nós temos o fim da Guerra Fria. This was the symbolic end, I believe. E eu acredito que esse seja o fim simbólico, With the fall of the Berlin Wall. com a queda do Muro de Berlim. So we have two parties fighting. Então, nós tínhamos duas partes lutando, We brigando. have the USSR Nós temos a União Soviética versus the United States. versus os Estados Unidos. And let's look at these two powers briefly. E vamos olhar a esses dois poderes de maneira resumida. So, and just a quick aside, a quick note. E só uma pequena nota, uma observação.
I encourage a lot of feedback and participation. So don't be Eu, afraid to ask questions or sorry. eu encorajo bastante retorno e perguntas, então não tenham So you medo can de ask as many participar. questions as you want. Podem perguntar quantas perguntas quiserem fazer. Okay. So first question. What is the religion of the USSR? If we break that down. Então, a primeira pergunta que eu quero trazer é qual é a religião da União Soviética, se And nós Curtis will be pudéssemos doing our olhar running. para And if isso. it's a short one-word answer, I can repeat it. Se for uma resposta curta, eu consigo só repetir. Say that again. Atheism. Então, So o ateísmo. atheism. And I'm going to say the religion of the United States, but I'm more identifying the influence. E qual é eu vou chamar de religião dos We have Estados Unidos, Christianity. mas é mais uma influência. So we have Então, vamos colocar Christianity aqui como versus o cristianismo. we have Christianity versus atheism. Então, nós temos o cristianismo versus o ateísmo. So this is the religion of these two powers. Então, essa é a religião desses dois poderes. When we look at the political structure, what is the political structure of the USSR? E quando nós olhamos para a estrutura política, qual que é a estrutura política da União Soviética? Communism. É o But comunismo, mas communism is a economic structure. What is their political ideology or structure? mas o comunismo, ele é uma estrutura econômica. Qual que é a estrutura política? State over church or authoritarianism, both work. Estado sobre a igreja ou autoritarismo, ambos funcionam. It's a dictatorship, authoritarian dictatorship. É uma ditadura autoritária. Okay. The United States is a what? What's their political structure? E qual que é a estrutura política dos Estados Unidos? Republic, democracy, either. É uma república, uma democracia. Okay, so that's the political structure of the two. Então, essa é a estrutura política de ambos. Yes, sorry. And finally, what is the economic structure, Gloria, you said? E qual que é a estrutura econômica? Communism. Glória, você We have disse que era communism. o comunismo. And the economic structure of the United States is capitalism. E a estrutura econômica dos Estados Unidos é o capitalismo. Okay. So this is just a quick reminder, a quick comparison of the two powers in this struggle. Então, isso aqui é só uma breve lembrança da estrutura desses dois poderes que estavam lutando. They're opposite in almost every way. Eles são opostos em quase todos os pontos. So who else? Let's go back up here. Actually, oops. Okay, we have one more. It's cutting out a little bit. Okay. Okay. Do you want me to wait? Alguém reclamou que estava cortando um pouco o áudio dele. Sorry, translation issues. Who else is involved in this conflict between the USSR and the United States? E voltando aqui para mais um ponto, quem mais estava envolvido nesse conflito entre a União Soviética e os Estados Unidos? Gloria said the papacy. The papacy. So we have Então, a Glória disse que o papado. another party. Então nós temos uma outra parte envolvida. So we have the USSR versus the United States and the papacy. Então nós temos a União Soviética versus os Estados Unidos e o papado. Why is the papacy involved in this struggle? E por que o papado
está envolvido nessa luta? What do they care about? Why are they here in this? Com que eles se importam? Por que que eles se envolveram nisso? Thoughts? Alyssa, if you wanna, yeah, no, you're fine. Alyssa said they're the woman. So what does Ah, that mean? então a Alissa disse que I led you into a short into a long. It means that the papacy is trying to, or it saw the USS. Let me start over. The papacy saw the USA as the beast to ride at that time. então o papado viu os Estados Unidos como a besta que ele deveria montar naquele momento. Why did they want to ride that beast? E por que eles Anyone, it queriam doesn't have to be montar Alyssa. aquela besta? Pergunta para qualquer um, não precisa ser a Alissa responder. He said they wanted to spread their religion. Você disse que ele queriam espalhar Okay. a sua Here, let's religião. get that one on. Yeah. On the mic. They need to put down the king of the south, which is USSR. Porque eles derrubaram o rei do Sul, que era a União Soviética. They need to put down the king of the South, which is the USSR. Why? Então, eles derrubaram o rei do Sul, que era a União Soviética. Por quê? Because they want unipolar power. Porque eles queriam um poder unipolar. Papacy wants to rule the world, right? O papado quer controlar o mundo, certo? And what does the USSR, what is the problem with the USSR? Então, qual é o problema com a União Soviética? They're state over church. So Eles são Estado sobre igreja. Então, existe um conflito. So the papacy wants to be ruling the world, Então, o papado quer dominar o mundo and they can't because the USSR is in the way. e eles não podem porque a União Soviética está no meio do caminho. Because what is the religion of the USSR? What do we say? Porque o que nós dizemos que é a religião da União Soviética Atheism. é ateísmo. The USSR is never going to submit to the papacy. A União Soviética nunca vai se submeter ao papado. But there's something else. Mas tem mais uma coisa. The papacy has been personally attacked by this power. O papado ele foi pessoalmente atacado por esse poder. How did they attack this power? Como eles atacaram esse poder? This is a question first. Okay. E essa é uma pergunta, na verdade. When you have USSR and you have USA, Quando você coloca a União Soviética e os Estados Unidos, are you putting them in the framework of King of the North, King of the South, or just as nations, countries? você está colocando eles no modelo de Rei do Sul e Rei do Norte, ou simplesmente listando eles como países ou In poderes? this context, they're nations. We're in the Cold War. Então, nesse contexto, eles são nações. A gente está falando sobre a Guerra Fria. Second. What was my question? Oh, what was the affront? What was the affront that the USSR did to the papacy? Kind of a trick question. Então, a minha pergunta foi: qual foi a afronta? O que a União Soviética fez para o papado? Qual foi o ataque? What happened? We all know this. It's just I'm framing this history in a different way. Todos nós sabemos, mas eu estou colocando isso de uma maneira diferente.
The religion of the USSR is atheism. A religião da União Soviética é o ateísmo. What did atheism do to the papacy that made it so mad? O que o ateísmo fez com o papado que o deixou tão enfurecido? Kathy? Outlawed Catholicism, their spheres of influence. Seriam sobre as esferas de influência em relação ao catolicismo. Outlaw. So Kathy said two things: outlawed Catholicism and took their spheres of influence. Então, a Kathy disse duas coisas. Um catolicismo sem lei e que tomou as esferas de influência deles. How did they take their spheres of influence, Kathy? Como que eles pegaram as esferas de influência deles? The revolution, A Give me revolução. a revolution. Me dê uma 1917, revolução. Say that again. Bolshevik, A Okay, Revolução Bolshevik. Go Bolchevique further em back. 1917. Volte um pouquinho mais. Think atheism, but just go a little bit further back. French Revolution. Então, um pouquinho mais para trás, a Revolução Francesa. So, French Revolution. What was the religion of the French Revolution that came out of the French Revolution? Então, o que foi que saiu da Revolução Francesa? Atheism. O ateísmo. So, the papacy had been ruling for 1260 years, Então, o papado ele estava reinando por 1260 anos. and this revolution happens, E essa revolução, então, acontece. and it didn't just happen in a random country, E não só aconteceu num país aleatório, it happened in France. aconteceu na França. What was the relationship between France and the papacy in this moment, during the 1260? E qual era o relacionamento, a relação entre a França e o papado nesse momento, nesse período de 1260? Happy. It was a happy relationship, Kathy said. A Kathy disse que era uma relação muito feliz, There's a very specific relationship that they have. mas existe uma relação muito específica que eles tinham. Elaine says marriage. A Elaine disse que era What um is- casamento. What is France offering to the papacy in this moment? O que a França está oferecendo ao papado neste momento? Say that again. It's offering the kings, and what do you mean by kings? Kathy says. Está oferecendo os reis, e o que você quer dizer com isso? So it's offering them a military. Então, está oferecendo a eles um exército. It's offering them the tools that it needs. Está oferecendo ao papado as ferramentas que ele The precisa. papacy does not have any tools. It has no armies. O papado ele não tem nenhuma ferramenta, ele não tem um So exército. it has France becomes the armies that can enact the will of the papacy. Então, a França ela oferece o exército que pode colocar em ação o desejo And do then the papado. very tools, the very army that is most helpful to the papacy Então, e essas ferramentas que mais ajudam o papado removes them from power. remove eles do poder. And this happens in 1798, as we all know. Isso acontece em 1798, como todos sabem. And this is the deadly wound. E essa é a ferida mortal. And what is the deadly wound here? What did we just say? And be specific. E qual que é a ferida mortal aqui? E sejam específicos.
What kind of wound is this? Que tipo de ferida mortal é essa? Removal from power. Okay, É uma perfect. remoção do poder. Perfeito. Curtis, what kind of power? Curtis, que tipo de poder? Or define that power a little bit for us. Ou defina esse poder pra gente um pouco. Removal from being a power that rules the world. A remoção de um poder que Being a power governa o mundo. that can dictate to an army to do something. Ou é um poder que alguém que tem o poder de dizer a um exército o que fazer. It's a political wound or an influential wound. É uma ferida política ou de influência, So ou the influenciador. papacy descends, Então, o papado ele desce. and what is the goal from this point onward? E qual então é o objetivo desse ponto em diante? Curtis? To get Curtis? back to the position where it can do those things. É voltar à posição onde ele pode voltar a fazer essas coisas, Rule the world de governar o mundo, like it had before. como ele já tinha feito antes. So you now Então, have the papacy dethroned, então agora você tem o papado fora do poder, and you have destronado, atheism on the rise. e você tem o ateísmo surgindo, crescendo. And atheism is going to run through history E o ateísmo ele vai percorrer pela história. And we mentioned that there's going to be many revolutions that go across Europe. E nós mencionamos que vão ocorrer então várias revoluções através da Europa. Atheism is on the rise, religion or Catholicism is declining. Então, o ateísmo ele está crescendo e o catolicismo ele está Did you hear me on that one? Shimon? perdendo espaço ao Do you want me poder. to say that over? So at this point, atheism is on the rise and Catholicism or religion is declining. Então, o ateísmo ele está em crescimento, enquanto o catolicismo ou a religião ela está em declínio. You'll have a series of revolutions Então, você vai ter uma série de revoluções that eventually que, eventualmente, will culminate in the USSR. que vão culminar na União Soviética. So the papacy at this point Então, o papado, nesse ponto, is saying the power that took me out of power o poder que me tirou do poder has now become a major power. agora se tornou um grande poder. This isn't good. This isn't good for them. Isso não é bom para eles. So fast forward through a little bit of history. Então, a gente adianta um pouco pela história. We come to World War II. Nós chegamos na Segunda Guerra Mundial. And we have a war. Então, nós We temos uma guerra. have Germany or the Axis powers Então, nós temos a Alemanha, ou o poder dos eixos, against the Axis powers. We'll say I don't know another. The opposite of the opposite of the Allied powers. Então, o que é conhecido na Segunda Guerra como o poder dos You have eixos, Germany, que são aqueles Germany, opostos aos aliados. Italy, Hungary. Então, Alemanha, Japan. Itália, Hungria, Japão.
And there's an opportunity here. E existe então uma oportunidade aqui. The papacy is Papado trying again to gain power back. está tentando reconquistar o poder. And it makes a deal E ele então faz um acordo, a quiet deal. um acordo silencioso. With who? Com quem? Reagan's not here yet. O Reagan não Reagan's está not aqui here ainda. in, we'll say, 1940, whatever. Nesse período aí de 1940 43, e alguma 44. coisa. With 42, Hitler, with 43, Germany. 44. Então ele faz um acordo silencioso com a Alemanha, com Hitler. Germany. Yeah, it's a really long word, but that may be the short answer for it. Okay, so we have a treaty or a agreement between the papacy and Germany. Então nós temos um tratado, um acordo entre o papado e a And what's the Alemanha. agreement vaguely? E qual que é vagamente esse tratado, esse acordo? What is Germany not going to do to the papacy? O que a Alemanha não vai fazer com o papado? Get in its way. It's not gonna destroy it. Não vai entrar no caminho dele, não vai destruir ele. Germany will let the papacy maintain its influence as it has been. A Alemanha vai permitir que o papado mantenha a sua influência como tem sido. Wait one second, I'll get it on the. Okay. Wasn't the alliance before World War II, not after? Não, as you não foi essa remarked aliança there? antes da Segunda Guerra Mundial? It was. I'm in my picture here. We're still at World War II. I'm putting it next to it. Na minha imagem, a gente está aqui nesse período ainda da Segunda Guerra Mundial. I should have put it underneath. Eu deveria colocar talvez abaixo. So there's if I don't know if everyone remembers, but there's a book that Elder Jeff used to quote often. Não sei se todos lembram, mas existe um livro que o ancião Jeff costumava citar muito. Anyone remember the book name? Alguém lembra o nome do livro? I forget who wrote it, but anyone remember the name? Eu esqueci quem escreveu, mas alguém lembra o nome? It was Hitler's Pope. Era o Papa de Hitler. Hitler's Pope. Not Jeff. You said Jeff. No, Elder. I'm pretty sure Elder Jeff used to quote this book as well. Eu tenho I could be certeza wrong. que o ancião Jeff, ele citava bastante esse livro, mas posso estar errado. What? I could be wrong about that. Maybe it was Elder Tess, not Elder Jeff. I thought I remember this being a long-standing thing, but maybe not. Pode ter sido Okay, que so tenha sido a with anciã Hitler's Tese, Pope- não o ancião Jeff. Então nós temos o Papa de Hitler. And what's the problem though? E qual é o problema agora? Germany does two things. A Alemanha faz duas coisas. Thing number one is they renege on their deal. A primeira coisa é que They go back on their deal. eles voltam atrás nesse acordo. They actually start trying to influence and infiltrate the papacy, Eles começam a tentar se infiltrar no papado. but they do something a little bit worse. Mas eles fizeram algo ainda pior. They fail to deliver. Eles falharam em entregar. Germany's conquered. A Alemanha foi conquistada. The USSR actually won. A União Soviética, de fato, ganhou. They were unable to fulfill the task. Eles não foram capazes de cumprir com a So sua now we're in the tarefa. Cold War. Então agora nós estamos na Guerra Fria.
And this power, this atheistic power, E esse poder ateísta has a new enemy, tem um novo inimigo, the United States. os Estados Unidos. And we have, like Gloria was saying, E nós temos, então, como a Glória estava mencionando, a unholy alliance, a Uma- holy alliance. uma aliança não We have santa. the USA and the papacy join forces Nós temos os Estados Unidos e o papado unindo forças, because Germany has been defeated. Oops. porque a Alemanha foi derrotada. So the papacy is now going to try to use, let's fix that. The papacy is now going to try to use the United States as their power. Então, agora o papado vai tentar usar os Estados Unidos como And this is all O seu poder. familiar territory for us, of course. Very elementary stuff. E isso aqui é tudo um território muito familiar para a gente. Isso aqui é bem básico. But for us to understand the seventh, we have to understand what was the problem and what is happening with the fifth. Então, mas para entender o sétimo, nós precisamos entender o que estava acontecendo e qual era o problema do quinto. So we come to the end of the Cold War, Então, nós chegamos no fim da Guerra Fria. and what did we say the papacy's goal is? E o que nós falamos que era o objetivo do papado? The goal is to rule the world. O seu objetivo é governar o mundo. So 1989, Então, 1989, Reagan has, yeah, Keys of This Blood, that's the Malachi Martin one. Thank you, Gabriel. então, na verdade, o livro que o ancião Jeff mencionava era chamado Keys of This Blood, em Perfect, inglês, thank you so que em much. português seriam as chaves I got my books desse crossed. sangue. So we have Reagan, Então, aqui nós temos Reagan. the Cold War ends, the papacy and the United States are victorious. Então, a Guerra Fria termina e o papado dos Estados Unidos saem vitoriosos. And the papacy gets all of its ceremonial robe in order, tries to look really nice and ready. Então, o papado ele coloca os seus hobbies cerimoniais, fica todo pomposo e tentando se preparar, And it's waiting for its phone call e está aguardando a sua ligação, from Reagan. uma ligação do Reagan. And what is that phone call going to say? What are they waiting for? E o que essa ligação vai dizer? O que eles estão esperando? What phone call are they waiting for? Que ligação eles estão esperando? They're waiting for the USA to call Eles estão esperando que os Estados Unidos liguem and say, "Sir, e digam: Senhor, you can ascend to the throne. você pode subir ao trono. We're going to make sure everyone knows Nós vamos garantir que todos saibam that they shouldn't be messing with you anymore. que eles não deveriam mexer com você mais. And it's time for them to submit to you." E está na hora deles se submeterem a você. But does that call ever come? Mas essa ligação acontece. So the Berlin Wall falls in November 9th, 1989. Então, o Muro de Berlim cai em 9 de novembro de 1989. As with most of our waymarks, what is special about this year? E como a maioria dos nossos marcos, o que é especial nesse ano? Say again? Time of- No, Gloria said time of the end,
but Então, a Glória disse o tempo do fim. well, it's an election year. É um ano eleitoral. And who is just elected? E quem acabou de ser eleito? H.W. Bush. George W. Bush, pai. So the United States is walking around Então, os Estados Unidos está andando por aí, thinking about how awesome it is and how great it is that they just won this long war. pensando em quão maravilhoso é que eles acabaram de ganhar essa longa guerra. And in June of 1990, E em junho de 1990, someone's going to make a comment. alguém vai fazer um comentário. A Mr. Gorbachev. ah, ao And what is he going to Gorbachev. say? E o que ele vai dizer? Curtis. He's going to say, great, we're in a new world order. Ele vai dizer, vamos criar uma nova ordem mundial. He's going to be thrilled. Ele vai ficar muito animado. We can put war aside Nós podemos deixar a guerra de lado and begin this new world order. e começar essa nova ordem mundial. And what does this new world order look like? E com que se parece essa nova ordem mundial? Elaine? Multilateralism. Multilateralism. Então, multilateralismo. What is multilateralism? E o que é isso? It would be like the United Nations over all the nations underneath, so that the United States wouldn't be a lone superpower. Seria, então, as Nações Unidas governando sobre todas as outras nações para que os Estados Unidos não esteja acima de todos. Say that first part again. It's hard to hear up here. Repete para mim, por favor. Say it again briefly. To prevent the United States from being a lone superpower. De modo a prevenir que os Estados Unidos sejam That único is the superpoder. ambition, or that's the goal. Então, esse é o objetivo. But what does multilateralism mean? It basically means what you're saying. Mas o que significa multilateralismo? Significa praticamente o que você disse. Elaine, or Kathy. Equality. Equality. Igualdade. So instead of there being instead of there being the United States in by itself over everyone else, Então, ao invés de você ter os Estados Unidos sozinho, acima de todos, there's going to be equals. nós vamos ter iguais. Curtis? In this definition of multilateralism, Nessa definição de multilateralismo, what does it mean that there's equals? o que significa serem iguais? Because not every nation are really equals. Say Porque the nem last toda part again. nação é realmente igual. Because the different countries aren't really equals. Porque diferentes países não são iguais. So what Kathy, are was we it- saying when we say equals? Yeah. Então, o que You said significa equals? ser iguais aqui? Equality. Defend yourself. Então, você disse igualdade, defenda. Okay. Equal representation in the world stage. Uma representação igualitária nos palcos do mundo. Equal representation. Anyone else? Então, uma representação igualitária. One second. If it's more than 2 words. The same as what Kathy is saying.
But it's like if they're doing it the same as the UN, every country has one vote when it comes to the General Assembly. Então, semelhante ao que a Kathy disse, é como cada país recebe direito a um voto. Something like the UN or the UN. Então, algo semelhante às Nações Unidas ou à própria Nações Unidas. Even the UN recognizes Seria algo como ser reconhecido pelas that Nações some votes Unidas, are more important que alguns votos são mais importantes, because they have the Security Council. porque isso assegura. We have the veto powers. Nós temos, então, sim, os poderes de veto. So when Gorbachev is saying to the world, we need a new world order, Então, quando Gorbachev está dizendo para o mundo que nós precisamos de uma nova ordem mundial, he's saying this in the context that he just lost a war. ele está dizendo isso no contexto de que ele acabou de perder a guerra. And he's saying the United States shouldn't get superpower status. E que os Estados Unidos não deveria obter esse status de superpotência, de um superpoder. It shouldn't have the right to dictate to other nations. Ele não deveria ter o direito de ditar as coisas para outras due nações, to its economic, military, and social power that it's accrued. devido ao seu poder econômico, militar e de influência. And there should be a more cooperative experience in the world. E deveria haver, então, uma experiência mais colaborativa no mundo. And I guess we could argue the details about even the structure of it at that time. E nós poderíamos até discutir sobre a estrutura disso naquele período. With things like the veto rights. Como, por exemplo, os votos de veto. Os direitos de So, veto. fast forward, Então, vamos avançar um pouco. September Setembro 1990, 1990. H.W. Bush O Bush pai is going to say, Mr. Gorbachev, that was a wonderful idea. ele vai dizer, Sr. Gorbachev, essa foi uma ideia excelente. We totally agree. Nós concordamos completamente. We need a new world order. Nós precisamos de uma nova ordem mundial. But he has a very different thing in mind, as we know. Mas ele tem uma ideia muito diferente, como nós sabemos. In June, oops, what did I do? There we are. It's for you, Curtis. So in June, Então, em junho, Gorbachev is arguing multilateralism. o Gorbachev ele está discutindo sobre multilateralismo, Or a multipolar world. ou então Same. um mundo multipolar. George W. Bush, or HW, Então, o Bush pai is gonna put on offer unilateralism. ele vai colocar o unilateralismo. So he's gonna say this new world order should be the United States is on top, leading the way. Então, ele vai dizer que essa nova ordem mundial deveria ser com os Estados Unidos no topo. Yeah, Gloria. Address that Bush said was September 11th. It was September 11th? E foi no 11 de September 11th, setembro. 1990. Curtis? Então, 11 de setembro de So they're 1990. both going to frame it as something new. Então, ambos vão colocar como sendo algo novo. I guess I'm answering my question, but that means they view what was before differently.
Então, isso significa que o que tinha antes, eles começam a ver isso de uma maneira diferente. Is it that Bush is going to look at that Cold War Será que é and porque o see Bush it as multilateral world? vai olhar para a Guerra Fria e enxergar isso como um mundo multilateral? And Gorbachev is going to look at the Cold War and view it as a unilateral world. E o Gorbachev ele vai olhar para pro mundo nesse período da Guerra Fria e enxergar como um mundo unilateral? So yeah, how do they view the Cold War? Because it must be differently. Como é que eles viam a Guerra Fria? Porque tem que ser diferente. Kathy. It seems like even though the Cold War, quote, ends, Então, me parece que mesmo que it really a Guerra doesn't. Fria tenha terminado, a guerra não. The superiority of the United States and its As- unwillingness A superioridade dos Estados Unidos e a sua indisposição to work with Russia em trabalhar com a Rússia. Say that last part again. what did I say? To work with Russia and To create that multilateralism community. E criar esse multilateralismo. So they were superior in the Cold War. The Cold War Então, ends, USSR comes down. Então eles eram superiores. Eles eram superiores na Guerra Fria. Ela Superiority of the acaba. United States goes back to being unipolar. Então a Guerra Fria acaba e aí a superioridade dos Estados Unidos volta a crescer. when did World War II end? Quando que a 45? Segunda Guerra Mundial acabou? Why am I thinking 46? Could be wrong. World War II. We'll Então, a Segunda say Guerra Mundial 1945. I feel like y'all are wrong. acabou em 1945. Yeah. That's okay. He's coming. I'm going to disagree. Eu vou discordar. I think during the Cold War they were fighting for superiority. Eu acho que na Guerra Fria eles estavam lutando pela superioridade. Both the USSR and the United States had equal chances of becoming the world power, the world superpower. Tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos tinham chances iguais de se tornarem uma grande potência no mundo. It's because the USSR lost that they're calling for multilateralism. É porque a União Soviética perdeu que eles estão indo em busca do multilateralismo. If they had won, then Gorbachev would be saying, no, we need unilateralism, just like the US said. Se a União Soviética tivesse vencido, eles estariam com o mesmo discurso dos Estados Unidos de querer o unilateralismo. I think you're right. Eu acho que você está I certa. think that Gorbachev is only saying this because he lost the battle. Então, o Gorbachev ele só está dizendo isso porque ele perdeu a guerra. Ele perdeu a batalha. Gorbachev doesn't care about a multilateral world. He doesn't want that. O Gorbachev ele não se importa com um mundo multilateral. Ele não quer isso. He wants it as the next best thing. Ele quer isso como se fosse a He próxima wants it as melhor the coisa. next best thing. Ele quer isso como se, dentro das opções, essa fosse a próxima melhor opção.
And so he's arguing this because, like you said, because he lost. Então ele está argumentando em favor disso porque, como você disse, ele perdeu. So to circle back on Curtis's question, Então, para voltar à pergunta do Curtis, we have the U.S. End of World War II. That's what we're talking about here. nós temos o fim da Segunda Guerra Mundial, é sobre isso que nós estamos falando aqui. How is the United States right before World War II? A little bit before. Como estavam os Estados Unidos, então, um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial? Are they doing good or bad? Eles estão indo bem ou mal? They're pretty weak. We're coming right out of the Depression. Eles estão bem fracos, a gente está acabando de sair da Grande that was- Depressão. So we're coming out of the Great Depression, Nós estamos, então, saindo da Grande Depressão and the United States gets drawn into World War II. e os Estados Unidos, então, ele é arrastado para a Segunda Guerra Mundial. And what made them special with most of the Axis or the Allied powers? E o que o tornou tão especial com a maioria dos poderes aliados? And I'm going to oversimplify this. E talvez eu vá simplificar demais isso agora. There's an ocean in between. Existe um oceano entre eles. France has been entirely conquered. A França foi completamente conquistada. Great Britain has been bombed A thoroughly. Grã-Bretanha foi bombardeada severamente. And all the other Allied powers in Europe have suffered greatly or just been conquered. E todos os outros poderes dos aliados sofreram grandemente ou foram conquistados. So the United States comes out of this war Então, os Estados Unidos ele sai dessa guerra with the least amount of damage and the greatest manufacturing base industry. com o menor número de danos e com uma base industrial muito bem estruturada e forte. Which allows them O que permite a eles to supply much of Europe's industrial needs in rebuilding. o que permite a eles fornecer à Europa a maior parte das necessidades industriais para que eles possam And they are que ele possa able se to reconstruir. fund the rebuilding process. E eles são capazes, os Estados Unidos é capaz de financiar esse processo de reconstrução. That is 1946, 7 E that we're talking about. isso nós estamos falando ali período de 1946, 47. 1798, Então, 1798, 1989, 1989 and then right here at the end, e bem aqui no final, you have 1946. We're going to você tem say 1946. the United States. How is the United States doing for this history? Como é que estavam os Estados Unidos nesse período da história? Average. Em média. The United Ele States estava- gives it the boost that the Cold War, or not the Cold War, the World War II. Então, os Estados Unidos estava indo World mais War ou II menos na places média. the United States in a unique position that it did not have before. Então, a Primeira Guerra Mundial coloca os Estados Unidos em uma posição que ele não tinha antes, Where they're able to rapidly rise, onde eles são capazes de crescer rapidamente,
alongside the USSR, who also was in a similar position. Juntamente com a União Soviética, que estava numa posição semelhante. So during this time period, Então, durante esse período, they're during the period from World War II to the end of the Cold War, então nesse período entre o fim da Segunda Guerra Mundial e o fim da Guerra they Fria, are far more multilateral or at minimum bipolar. eles são muito mais multilaterais ou pelo menos bipolares. What caused that rise of the USA? Is it manufacturing? Say that again. Oh, yes. Yes. Manufacturing what? It was the manufacturing. So the question was, sorry, why did the United States rise after World War II? Então, a pergunta dela foi: por que os Estados Unidos cresceu depois da Segunda Guerra Mundial? They were the least destroyed Eles physically, foram os que foram menos destruídos, basicamente, which allowed them to produce, let me say that differently. During the war, they ramped up production and created factories all over the United States. Então, durante For a Segunda war purposes. Guerra Mundial, eles cresceram o seu número de indústrias por conta da guerra. After the war, E depois da guerra, all of Europe, most of Europe has been destroyed, including their factories. a maior parte da Europa foi destruída, incluindo as suas indústrias, which allowed the United States to meet the supply that Europe had. o que permitiu que os Estados Unidos fornecesse o material, as coisas que a Much of Europa Europe had to precisava. start over almost. Boa parte da Europa precisou Much literalmente of Europe had to recomeçar. start over Eles tiveram, a maior parte da Europa teve que recomeçar do to zero. begin again. Então, recomeçar do zero. The United States had a head start and they used it to their advantage. E os Estados Unidos, eles saíram na frente e eles usaram isso para sua vantagem. So my long-winded answer to Curtis Então, a minha resposta longa para o Curtis, I think this period from 1946 to 1989 eu acho que esse período de 1946 a 1989 was very fragile for the United States. foi um período muito frágil para os Estados Unidos. They were very much in the growing phase. Eles estavam bem nessa fase de crescimento. They were a baby superpower. Eles eram eles eram bebês em questão de superpotência. So bringing it back, Então, voltando aqui, the papacy is waiting for a phone call, o papado está aguardando uma ligação, waiting to be delivered to the throne. aguardando receber o trono. But the United States, with H.W. Bush, Mas os Estados Unidos, com o Bush pai, says, you know what? That's a really good idea you have there, papacy. quer saber de uma coisa? Essa é uma ideia muito boa que você teve aí, papado. I think we'll do it without you. Eu acho que nós vamos fazer sem você. And then they cast the papacy aside. E eles lançam o papado de lado. And they get kicked out of the relationship. E eles são expulsos da relação. And that's a history we already know, all of this.
E essa é uma história da qual todos nós já conhecemos, but we're framing it in a slightly different way. mas nós estamos colocando ela aqui de uma maneira um pouquinho diferente. So now the United States has no equal in the world. Então agora os Estados Unidos não têm um igual no mundo. They have visions of grandeur. Eles They têm have visões de grandeza, they have unilateral desires, eles têm desejos unilaterais and they want to exercise those desires. e eles querem exercer esses desejos, colocar eles em prática. And you'll begin to have conflicts like the Gulf War, E aí você começa a ter conflitos como a Guerra do Golfo, and you'll begin to see the United States start exercising these new muscles that it has. e você vê então os Estados Unidos começando a exercitar esses novos músculos que ele tem. Jump several years later, or I think 4 years later, Vamos pular aí há alguns anos, se não me engano, 4 anos. I believe congressman from Arkansas, Se não me engano, um senador do Mr. Bill Clinton. Arkansas é o senhor Bill Clinton. Clinton's going to come on the scene. O Clinton, então, ele vai surgir em cena. And what is Clinton's response to this new world order that we're in? E qual que é a resposta de Clinton para essa nova ordem que nós estamos? Essa nova ordem mundial. How does he relate to this? Como é que ele se relaciona com isso? Which perspective is he going to endorse? Qual é a perspectiva que ele vai apoiar? Multilateral or unilateral? Multilateral ou Multilateral. unilateral? Gloria says multilateral. A Glória disse que é o multilateral. Some examples of this E alguns exemplos disso are organizations like the são WTO organizações como a WTO and NAFTA. e a NAFTA. So the WTO is the World Trade Organization. Então, a WTO é a Organização Mundial do Comércio. And NAFTA is the North American Free Trade Agreement. E a NAFTA é um acordo de livre comércio Between norte-americano. the United States, Canada, and Mexico. É entre o Canadá, os Estados Unidos e o México. Both of these organizations, E ambas essas organizações, both these organizations start under Bill Clinton. Elas começam sob o Bill Clinton and are a reflection of his multilateral leaning. e eles são uma reflexão da sua But is inclinação the United multilateral. States multilateral? Mas os Estados Unidos é multilateral? Is the world multilateral? Let me ask it that way. Melhor, vou perguntar dessa maneira. É o mundo multilateral? No. Não. But Bill Clinton is going to, Bill Clinton with his unilateral power Mas o Bill Clinton, com o seu poder unilateral, is going to approach the world in a multilateral way. vai abordar o mundo de uma maneira multilateral. Or cooperatively. Ou de maneira cooperativa. And he engages in something E ele called globalism. se envolve em algo chamado globalismo. Someone define globalism for us. Alguém pode definir globalismo para a gente? What's globalism? Francisco? When you wait 1 second. He's come.
It's when one country does something, it considers its neighbor countries effect on them. É quando Okay. um país It's faz I'm sorry. algo e ele considera o efeito que isso vai ter Say that one more time. nos I don't outros think they caught it. países. They're gonna say it one more time. It's when one country, when it enacts a law or some kind of trade deal or whatever, É quando um país, quando ele cria uma lei ou faz alguma coisa, it considers the effect on its neighbors before enacting it. ele considera os efeitos que isso vai ter nos seus vizinhos antes de agir. I think that's pretty much. Eu acho So que é isso. he says it's the consideration of other nations. Então, ele disse que é a consideração das outras nações. That may be part of it, Talvez isso seja parte disso, but you wanna, Andreas? I'd say the idea that connection and cooperation fosters what? Wait. Okay. Pause. eu diria que a ideia de conectar e You're good. essa Fosters colaboração prosperity. permite uma prosperidade. Foster means promotes. So it Então, promove a He's saying prosperidade. I'll reiterate what he said. He's saying interconnectedness in business and industry Então, ele está dizendo que essa interconexão nos negócios promotes prosperity in the world. Promove a prosperidade no mundo. So an example of this, E um exemplo disso, we'll take NAFTA. vamos pegar a NAFTA. When a car is built in Canada, we'll say, Quando um carro é construído no Canadá, por exemplo, the parts to make that car are built in Canada, Mexico, and the United States. as partes para construir esse carro são construídas no México, no Canadá e nos Estados Unidos. So through interconnected trade, prosperity increases, is just the idea. Então, a ideia é que esse comércio, essa interconexão do comércio gera prosperidade. It goes hand in hand with multilateralism. E ele anda de mãos dadas, lado a lado com o multilateralismo. Because we're all going to rely on each other instead of being isolated in isolated blocks. Que todos nós vamos nos apoiar e depender uns dos outros, ao invés de nos isolarmos ou estarmos em blocos específicos. So it's just to clarify, it's free trade. Are you talking about free trade with Então, só para countries clarificar, to você está dizendo countries? você está dizendo que é um livre comércio entre os países? It's free trade and interconnected trade. É um livre comércio, mas também é um comércio interconectado. So low tariff, right? If they have tax and tariffs, it would be low. Yeah. Okay. Então, se tivesse Low tarifas, or seriam zero? tarifas baixas. Sim, baixas ou tarifa zero. Okay. So moving along, Então, seguindo adiante, we come to a time period of 9/11. nós chegamos então no período de 11 de setembro. Who do we have here? Who's our president? Quem era o nosso presidente aqui? George W. Bush. George W. Bush, filho.
And 9/11 happens, the terrorist attack, and the United States is going to drastically change in that moment. Então, a gente tem o 11 de setembro acontecendo, os ataques, e aí nós vemos os Estados Unidos mudando drasticamente. You're okay. Yep. The United States after 9/11 is going to drastically change its perspective. Então, depois do 11 de setembro, os Estados Unidos vai mudar drasticamente a sua perspectiva. What they're going to do O que eles vão fazer is, or let me say that differently. What phrase or what sentence becomes the symbol of this era from 9/11 forward? Então, qual é a frase qual é a frase que se torna símbolo desse período pós 11 de setembro? George Bush is going to give a speech and he's going to say, Então, o George Bush ele vai fazer um discurso e ele vai dizer o seguinte: you are either with us ou você está conosco or against us. ou contra nós. You're either going to get behind us Ou você vai ficar atrás de nós, nos or apoiar, we're going to go through you. ou nós vamos passar por vocês. And there's no ifs, ands, or buts. E não existem nem sis ou mais, ou es. You're either with us or you're against us. Ou você está com a gente, ou você está contra a gente. He takes the unilateral approach that his father primarily implemented Então ele pega essa abordagem unilateral que o seu pai and iniciou puts it on a steroids implementação, coloca isso and em then gives it a esteroides moral bend. e coloca That um we are the apoio ones who've been moral attacked, de que nós somos os que fomos atacados. so we have the moral right to do whatever we're about to do. Então nós temos o direito moral de fazer o que a gente quiser. Fast forward, Avança um pouco no tempo. Obama. We now have a change in tone. Nós agora estamos mudando o tom. It's going to do something different. Ele vai fazer algo diferente. Obama is going to take the mentality of Clinton O Obama, então, ele vai pegar a mentalidade do Clinton and he's going to put that relatively on steroids. We'll say to a degree. ele vai, de certa forma, colocar isso com esteroides, de certa forma. So much so De tal forma that one of the primary criticisms or que uma das one of the principais primary críticas, boogeymen that was created about Obama, que dos bichos papões que foram well, criados sobre accusations, Obama, we'll just say accusation, ou uma das acusações, put your conspiracy hats on again. coloquem os seus chapéus de conspiração novamente. What was the primary criticism or fear that Obama would do with the UN? Então, qual que era o principal medo do que Obama faria com as Nações Unidas? What did everyone say Obama wanted to do? O que todo mundo dizia que o Obama queria fazer? He wanted to cede U.S. power to the UN, to place us under the auspices of the UN. Que ele queria ceder o poder dos Estados Unidos às Nações Unidas. Ele queria colocar os Estados Unidos sob o poder das Nações Unidas. That he was part of a global world order. Que ele era parte de uma ordem global. He was a globalist. Ele era um globalista.
which had all sorts of loaded connotation to it. Que continha várias conotações negativas dentro desse termo, But in reality, mas na realidade he was just implementing a more multilateral approach compared to George Bush. ele simplesmente estava buscando implementar uma abordagem mais multilateral em comparação ao George Bush. Andreas, can you do me a favor? In my backpack right there on the front pocket, there's a charger. My computer is starting to go low. I thought it was full when I started, so I thought it was going to be able to kick it, but in the very front pocket right there. On the bottom part of it. Yeah, right there. There's a square spot. Okay. Sorry about that. So fast forward again. Então vamos avançar no tempo mais uma vez. Move forward again. We get to Então, Trump. avançando mais uma vez, nós chegamos ao Trump. And Trump there should be an extender to the backside of that. I'm sorry. So Trump is going to come at this from a different perspective. E o Trump, então, ele vai chegar nisso de uma perspectiva um pouco diferente. He's going to take the mentality of H.W. Bush and George Bush. Ele vai pegar a mentalidade tanto do Bush pai quanto do Bush filho. He's going to take the idea of unilateralism. Ele vai pegar a ideia do unilateralismo. And he's going to put it into a nice little package. Ele vai colocar isso numa embalagem bonita. He's going to put it in a nice package. Vai colocar numa embalagem bonita. What's that package called? Como é chamado esse MAGA. pacote, essa embalagem? MAGA. America first. América em primeiro lugar. America first at the expense of anyone else. América em primeiro lugar, às custas de todo o restante. And everything in the world from this point forward E tudo no mundo inteiro, desse ponto em diante, is going to be a zero-sum game. vai ser um jogo Let's de define it in a somar second. zeros. Do you know what that is, Shaman? Do you know how to? It's an expression, zero sum. Like, yeah. Basically, what it means. Sorry, É uma I love my expressão. expressions. I'll explain it. Sorry. Zero sum means that there is, in any situation, Então, essa expressão de adição de zeros é uma expressão onde, em qualquer situação, there is only a winner and a loser. existe apenas um vencedor e um perdedor. If you and I make a deal, Se eu e você entrarmos em um acordo, either I win or you win. ou eu ganho ou você ganha. And it becomes the spectrum by which everything is viewed by him. E se torna o espectro pelo qual todas as coisas são vistas por ele. Or the lens, rather. Ou é a lente. So there's no such thing as cooperation or Então, não mutually existe- beneficial. Então não existe algo como uma cooperação ou um multibenefício. Um benefício mútuo. Desculpa. Because it's either I win or you win. Porque ou é eu ganho ou você ganha. So a trade deal Então, um acordo de comércio, de uma negociação, becomes a winning and losing thing. se torna um jogo de ganhar e perder, Instead of a cooperative agreement. ao invés de ser um acordo de cooperação. And everything gets filtered through that lens. E tudo passa a ser filtrado por essas lentes.
And all of the multilateralism that has happened for a long time at this point E todo esse multilateralismo que aconteceu por bom período, até aí, gets framed as the United States getting ripped off. É reportado, ilustrado como se os Estados Unidos tivesse sido roubado. So much so De tal modo que that Trump is going to pull out of the World Health Organization. O Trump vai querer se remover da Organização Mundial da Saúde. And he's going to threaten to pull out of NATO. Ele vai ameaçar sair da OTAN também. And when he threatens to pull out of NATO, why is he doing that? E quando ele ameaça sair da OTAN, por que ele está fazendo isso? Curtis? Because he feels that, as you said, all the other countries are taking advantage of America. Porque ele vê, como você mesmo disse, como se todos os outros países estivessem levando vantagem em cima dos Estados Unidos. So in that relationship that America has with the other countries in NATO, então nessa relação que os Estados Unidos têm com os outros países e com a OTAN, America is basically bankrolling everyone else. A América está simplesmente financiando todos os outros. They're basically what? Say that word again. Bankrolling. Oh, bankrolling. So he's saying you either pay your dues. Então ele está dizendo, ou você paga o que você deve, or we're going to stop protecting you. Ou nós vamos parar de proteger vocês. He doesn't view NATO as a cooperative agreement of many countries. Ele não vê a OTAN como um acordo cooperativo entre países. He's saying we're funding this thing and I'm protecting you. Ele está dizendo, eu estou financiando isso e eu estou protegendo vocês. We'll start you and then go to Gloria. You first and Curtis first and then Gloria. He already has it. So what's interesting is because the reality is that America is bankrolling NATO. Então, é interessante notar, porque a realidade é que a América ela está, de fato, financiando a OTAN. That is funding NATO. Que está financiando a OTAN. So, globalism or multilateralism. Então, o globalismo ou o multilateralismo. It ties back to my question earlier about this question of equality. Meio que se junta um pouco à pergunta que eu fiz anteriormente sobre It's not igualdade. necessarily that all the countries are equal. Não é necessariamente que todos os países são iguais. Yeah. That é isso. Yep. I agree. Então, sim, eu concordo. The United States has a much larger share in NATO than any other country. Os Estados Unidos eles têm uma parcela muito maior dentro da OTAN do que os outros países. And it is the way in which we view that dynamic that is important in this study. E a maneira como nós vemos essa dinâmica é que é importante nesse estudo. The thing that I want us to note here in this line that we're creating. O que eu quero que a gente perceba, que a gente saiba nessa linha que nós estamos criando. In this whole history. É que em toda essa história que eu estou marcando aqui. It's all unilateral. É tudo unilateral. From the beginning, from 1989 to present day, is a unilateral relationship.
de 1939 até os dias presentes, é uma relação unilateral. But several of these people Mas diversas dessas pessoas, we're going to say Clinton, vamos falar aqui, mencionar o Clinton Obama, e o Obama, and we'll talk about Biden in a second, nós vamos colocar o Biden em breve, are all going to view this unilateralism through a multilateral lens, if that makes sense. todos eles vão ver esse unilateralismo através de lentes multilaterais, se pudermos dizer assim. They're going to approach this, and when I say multilateral, I just mean cooperatively. E quando eu digo, então eles vão abordar isso de uma maneira multilateral. E quando eu digo multilateral, eu só quero dizer que é de uma maneira colaborativa. Do you have the oh, I answered your question. Okay, sorry. Wonder. 2016, and we'll come back to them. Kathy, what are all the present hands? I know I went for a second there. Okay, Kathy. Where's United Nations in this story? Onde está as Nações Unidas nessa história? That's a good question. É uma boa pergunta. They are there and not there. Eles estão lá, mas não estão lá. Specifically, this story is not about them. Especificamente, essa história não é sobre eles, But what you'll notice mas o que você vai notar is a trend. é uma tendência. A trend. All of our Republican presidents Todos os nossos will presidentes treat. republicanos, Go ahead. All of our Republican presidents will treat the UN as a tool. todos os nossos presidentes republicanos vão tratar as Nações Unidas como uma ferramenta Or an obstacle. ou como um obstáculo. And all of our Democratic presidents are multilateral bending presidents. E todos os nossos presidentes democratas, ou esses que estão mais inclinados ao multilateralismo, will view the UN as a partner, vão enxergar as Nações Unidas como um parceiro, as a symbol for the rest of the world, the UN. como um símbolo do restante do mundo. Curtis? Or is there any more on that? Sorry. So the function of NATO is different than the United Nations. Então, a função da OTAN é diferente das Nações Unidas. It's a military agreement. É um acordo militar. I believe the stated aim of NATO is the stated aim of NATO is the opposition to the USSR. I believe. Se eu não me engano, o objetivo da OTAN é exatamente o oposto da But União after Soviética. the Cold War, it becomes a peacekeeping global stability force. Mas depois da Guerra Fria, ele se torna meio que uma força de mantenedora da paz. But more so, a deterrent for Russia. Mas, acima de tudo, é para deter a Rússia.
Okay. Last thought, and then we'll close. So it didn't work. We have Ukraine war. Então, agora, It recentemente, nós didn't temos a work. guerra na Ucrânia. We had the Ukraine Então, war. então não funcionou, nós tivemos a Which guerra na was a Ucrânia, violation of the agreement back in the day with Bush. o que foi uma violação do acordo realizado lá atrás com o Bush. Say the whole thing over. Repete tudo, por favor. So NATO didn't deter Russia. Então, a OTAN ela não conseguiu deter a Rússia. By promising NATO membership to Ukraine, it caused a war. Ao prometer um acesso de membro à Ucrânia, ela causou uma guerra. Which is where the UN seems to be handcuffed because of NATO. Onde dá a impressão de que as Nações Unidas está meio que algemada por conta da OTAN. Handcuffed, they're stopped. They're blocked, restrained. Então, esse algemados é no sentido de terem sido paralisados ou parados, restringidos. Okay, really quick summary, and then we'll close. Então, uma breve revisão para a gente poder encerrar. We looked at the transition. The premise of this study was to look at the transition from the sixth to the seventh kingdom. Então, a premissa desse estudo era olhar para a transição do sexto para o sétimo reino. We looked at the conditions, the geopolitical conditions of the Waymark of 1989. Então, nós olhamos para as condições do marco de 1989. We saw the role of the papacy. Nós vimos o papel do papado. We saw their desire to rule the world. Nós vimos o seu desejo em governar o mundo. We saw their fall. Nós vimos a sua queda. We saw their attempt to gain that power again. Nós vimos a sua tentativa de reconquistar esse poder novamente. We saw the United States finally did what no one else was able to do at the time. Então, e nós vimos então os Estados Unidos fazendo o que ninguém conseguiu fazer naquela época. Defeat the USSR. Derrotar a União Soviética. Leading to a new era. Levando a uma nova era. Of a unilateral position for the United States. De uma posição unilateral para os Estados Unidos. The United States then has to make a decision. Os Estados Unidos então tem que tomar uma decisão. Two decisions. Duas decisões, na verdade. The first one is, do they reinstate the papacy onto the throne? A primeira é, será que eles restauram o papado ao seu Which trono? they do not. O que eles não fazem. And then the next question is, what do we do now? E a próxima pergunta é, o que nós fazemos agora? And there's two paths that we said they could go. E nós dissemos que existiam dois caminhos pelos quais eles poderiam seguir. They can go the path of unilaterally. They can go unilateral. Eles podem ir pro unilateral. Or they can go multilaterally. Ou eles podem ir multilateralmente. And we said that there's a conflict now. E nós dissemos que então existe um conflito agora, um desacordo. The Republican presidents Os presidentes republicanos are pushing the unilateral perspective. Estão buscando a perspectiva unilateral. The Democratic presidents Os presidentes democratas are taking that unilateral power.
Estão or pegando position, esse poder ou posição unilateral and they're approaching it cooperatively. estão abordando isso de maneira colaborativa. So when we come back tomorrow, Então, quando nós voltarmos amanhã, we'll finish up this line we've been drawing here, nós vamos finalizar essa linha que nós estamos desenhando aqui. and then we'll look at some of the implications of this and some more of the dynamics E nós vamos olhar, então, as implicações disso e um pouco mais das dinâmicas. that help us to see the rise of the seventh king from 1989. Que nos ajudam a ver o levantar, o crescer do sétimo reino a partir de 1989. Let's pray. Vamos, então, orar. Dear God, we thank you for this time we had together. Querido Deus, te agradecemos pelo tempo que nós tivemos juntos agora. We pray that you would continue to be with us this evening, Pedimos que você continue conosco no restante dessa noite, that you would guide our hearts and minds, que você guie nossas mentes e nossos corações through these difficult truths, através dessas verdades difíceis, and that you would help us to gain a better understanding of your character e que você nos ajude a ter uma melhor and compreensão your do seu plan for this caráter world, e do seu plano para este mundo, and your plan for each and every one of us. e o seu plano para cada um de nós. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém.